Olá, meu nome é Vinícius, eu sou da equipe da Casa da Ciência e hoje iremos estar dando continuidade àquela nossa conversinha, tendo como tema central fisiologia. Lembro vocês que toda essa nossa conversa ela é voltada para o ensino fundamental e médio. Se você de repente caiu nesse nosso vídeo de hoje e você é um aluno aí do curso superior, alguma coisa assim, bem, os mecanismos fisiológicos, eles são bem mais ali complexos, né, do que nós vamos estar discutindo aqui hoje. Estaremos discutindo isso de uma maneira um pouco mais superficial, né, para o entendimento da galerinha que está conversando aqui com a gente hoje. Bem, vamos começar falando a respeito do nosso sistema circulatório, né? Quantas vezes nós nos pegamos com algumas, vamos dizer assim, dúvidas, ou vemos alguma curiosidade lendo um livro, ou vendo alguma minissérie, né? Como, por exemplo, como o exercício físico afeta o meu coração, né? Eu, de repente, pratico nas aulas de educação física e vejo que depois de uma corrida, meu coração acelera bastante, né? E eu vou procurar o porquê disso e chego a ver comentários, olha, que um coração de maratonista, ele pode bombear 40 litros de sangue por minuto, enquanto o normal é de 5 a 6 litros, ou que o coração bate aproximadamente 100 vezes, 100 mil vezes por dia, né? E não fica cansado, né? Que nós temos no nosso corpo capilares, que são estruturas de transporte de sangue tão fininhas, que se eu juntar 10, eu ainda vou ter ali praticamente um fiozinho de cabelo, sem falar que o principal de todo esse nosso sistema circulatório, ele é capaz de se autoajustar de maneira que ele consiga manter aí um fluxo constante, né? Mas, Vinícius, como isso acontece? Meu coração só é coração e veia, só isso participa do meu sistema circulatório? O que está acontecendo quando eu estou ali, de repente, né, realizando uma atividade física ou mesmo pensando durante uma prova? Será que o meu coração entende tudo isso que está acontecendo? Bem, não é que ele entende, mas ele vai ter uma série de sensores que vão mostrar para ele mesmo o quanto ele deve ali se autorregular e dosar toda essa quantidade de sangue enviada. Mas primeiro, vamos entender um pouquinho a respeito dos componentes dos sistemas circulatórios. De uma maneira geral, nós vamos ver aí que o coração ele vai ser o órgão máximo, né? Ele é uma bomba que vai pulsar, né? O termo mais correto, ele não bate, né? Ele vai ter um mecanismo de pulsação, né? Que através da pressão arterial, quer dizer, pressão que o sangue exerce sobre a parede dos seus capilares, veias e artérias, ele vai bombear sangue para todo o corpo. Eu tenho que lembrar que esse sangue, ele vai ter ali, no caso, a função de transporte de nutrientes, né? Toda a nossa alimentação que nós aí ingerimos, ela é toda digerida pelo trato digestório e passa aí em todos os órgãos, todas as partes do meu corpo. Beleza? Ele também vai levar o oxigênio a essas células e coletar o gás carbônico, levando até o pulmão, tá? Até que tenha ali a troca gasosa, certo? A hematose, ela vai de repente trocar o oxigênio pelo gás carbônico e vice-versa, e aí continuar aí mantendo o meu organismo vivo. E ele é formado, né, pelas artérias, veias, arteríolas, vênulas, e lá as mais fininhas são os capilares. E nós vamos entender um pouquinho disso, como vai estar ocorrendo essa circulação. Beleza, gente? Inicialmente, nós temos que ver o seguinte: existem algumas diferenças principais a respeito de veias e artérias, tá? Então, se eu pegar ali uma artéria, ela vai levar o sangue do coração, certo? Ela pega do coração e vai levar. Já as veias, ela vai trazer sangue para o coração. A parede de uma artéria, ela é mais espessa, ela é mais elástica, porque ela recebe um sangue numa pressão maior. Já das veias, ela vai ser mais fininha, não vai ter tanta musculatura, porque a pressão na veia vai ser já menor.
E, como eu já falei, enquanto em artérias eu tenho uma alta pressão, em veias eu tenho uma baixa pressão. Agora, quanto ao tipo de sangue que nós temos circulando, nós vamos ver que as artérias, elas levam o que a gente chama de sangue arterial, é um sangue rico em oxigênio. Já nas veias, nós temos aí a circulação do que a gente chama de sangue venoso, é um sangue rico em gás carbônico. Existindo aí duas exceções. No caso das artérias, a artéria pulmonar, ela vai levar sangue venoso e a veia pulmonar, ela vai levar o quê? Sangue arterial. Então, só por isso daí você já percebe que a nossa circulação ela pode ser dividida em dois tipos de circulação. A circulação que nós temos, que é a circulação sistêmica, a circulação que passa por todo o meu corpo, e a circulação pulmonar, aonde eu vou levar esse sangue aos pulmões e nós vamos ter ali o mecanismo de troca gasosa. Nós não vamos entrar em detalhes desse mecanismo de troca gasosa para essa nossa aula não ficar um tanto quanto mais extensa, beleza? Mas nós vamos ver que isso vai fazer com que o ar entra pelos nossos pulmões, ocorre uma troca gasosa nos bronquíolos. Com isso, esse sangue irá perder o gás carbônico e ganhar o oxigênio, que é essencial para o nosso organismo. Da mesma forma, uma série de excretas produzidas pela célula vão ser levadas para serem metabolizadas pelo nosso fígado, excretadas pelo rim, né, e fazer parte de todo esse nosso ciclo de nutrientes. Certo. Agora, pensando no coração, a gente tem aquela imagem do coraçãozinho, né, que a gente às vezes desenha, mas a anatomia mesmo do nosso coração, ele é bem diferente. Nós vamos ver que ele é composto basicamente de 4 câmeras, e isso, dentro da escala evolutiva, ele vai se modificar. Nós vamos ver que os mamíferos possuem basicamente 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrículos, e vai ser a contração dessas câmeras que vai expulsar o sangue de uma maneira que ele possa chegar à região onde é necessária. Esse sangue, né, como eu falei, quando ele sai com mais pressão, ele vai numa artéria. Quando ele sai com menos pressão, ele vai chegar ao coração através de veias, beleza? E vem uma curiosidade aí, por que a artéria, se de repente ali dentro circula sangue? Bem, os primeiros anatomistas que estavam estudando o corpo humano, estudando ali em cadáveres, né, estudando em animais, tudo, eles viam que existiam grandes tubos que ficavam vazios. Esses tubos ficavam vazios, na verdade, e como o animal ou o ser humano havia falecido, não estava mais bombeando sangue, o sangue já havia coagulado. E eles, vendo aqueles tubos aparentemente ocos, deram o nome de artérias, caminho do ar. Certo? Então, esse fluxo que nós vamos ter bombeado pelo meu coração, ele vai chegar ali a todo o meu corpo. Mas aí você pergunta assim para mim, Vinícius, peraí, o meu coração, né, ele também tem de alguma maneira, vamos dizer assim, receber sangue? Olha, essa pergunta é legal, né? Embora passe sangue por dentro dessa bomba, para que o próprio músculo cardíaco funcione, eu vou ter uma série de veias que vão estar ali levando esse sangue, né, para todo o meu coração, para que ele possa funcionar também. E às vezes, quando a pessoa não tem uma alimentação correta, que vai faltar ali oxigenação em algumas regiões do coração, nós podemos ter um infarto. Por isso é que essas veias podem ser substituídas por outras veias do nosso corpo, né? Como na cirurgia de ponte de safena, que vocês já devem ter ouvido falar, aonde uma pequena veia da perna, né, a veia safena, ela é retirada. Hoje em dia vocês já utilizam outras veias, tá? E o coração ali volta a funcionar normalmente. Mas quem manda ele ficar batendo? Será que existe ali um comando do sistema nervoso? Bata, bata. Não, vocês nunca tiveram que fazer isso, fica de maneira automática. Na verdade, nós temos ali todo um sistema neurológico próprio do coração, né, que nós chamamos de um sistema de marca-passo.
Na verdade, a gente ouve falar, fulano fez uma cirurgia cardíaca, fulano colocou um marca-passo. É o marca-passo, no caso, eletrônico, tá? Nós temos o nosso natural, aonde, através de uma série de comandos elétricos, nós vamos ver que o nosso coração, ele vai fazer um movimento de sístole, que é a contração, a hora que ele está bombeando, e diástole, que é o movimento aí que nós temos para ele se relaxar e assim encher a cavidade de sangue. Tudo isso é feito por uma série de nervos que vão estar ali presentes no meu coração, né? Sendo que nós chamamos aí de nódulo sinosal, tá? Exatamente, ou nó sinosal, exatamente esse local onde se originam essa pulsação, que ela tem que ser toda ali ritmada. E nós vemos aí que vocês já devem ter visto um adulto ou um conhecido falar: minha pressão tá alta. Mas o que é essa pressão? Como se mede isso? Na verdade, através de um mecanismo onde nós conseguimos ter ali medida a nossa pressão sistólica e a pressão diastólica, que seria o quê? A pressão sistólica, a pressão da contração do coração, e a pressão diastólica, a pressão do relaxamento. Em geral, valores normais, a pressão é de 12/8, sendo a máxima de contração 12/8. Quando isso varia um pouco, né, é até normal. De repente, se você está fazendo uma atividade física, se você está correndo, ou está às vezes emocionado, ou viu aquela pessoa que você gosta chegando, então isso altera os seus batimentos cardíacos. Como? Mandando lá naquela região do nó sinosal, para quê? Para bater de uma maneira mais intensa. Certo? E eu tenho que lembrar que nesse caminho do sangue, do ventrículo direito eu estou enviando para os meus pulmões, já para o ventrículo esquerdo eu estou bombeando para o meu corpo. Então, pensando ali, eu vou estar ali chegando à conclusão que como tem que bombear para o meu corpo, o ventrículo esquerdo ele vai ter um certo espessamento para aguentar, e no caso, mais pressão. Agora, alguns fatores podem aí acabar alterando essa questão do nosso batimento cardíaco, da nossa pressão arterial. Eu posso ter fatores, né, como por exemplo, estresse, o excesso de sal na alimentação, sedentarismo, podem levar a um aumento, né, nessa pressão arterial. Já hidratação e exercícios regulares deixam ela mais baixa, ela mais aí dentro de um nível normal, né? Nós temos alguns riscos. Se tivermos a pressão muito alta, eu posso desgastar o coração e artérias, levando isso a uma falha, né? Já se a pressão é baixa, eu posso ter uma tontura, posso ter um desmaio. E nós temos que lembrar aí, como eu já falei, nosso coração ele bate em torno de 100 mil vezes por dia e leva 20 segundos só para percorrer todo o meu corpo, né? E nós temos, dentre as séries das células sanguíneas, uma diferença entre, vamos dizer assim, o prazo de validade. Enquanto glóbulos vermelhos duram em torno de 120 dias, eu tenho que as plaquetas vão durar em torno de 10 dias. Mas, se eu for pensar assim, em termos de como é o coração dentro da biologia, eu vou ter que, de uma maneira geral, pensando em termos de mamíferos, eles são muito parecidos. Lógico, alguns animais acabam tendo um batimento muito rápido, como por exemplo os morcegos. Já outros têm algumas particularidades. Vamos ver essa imagenzinha aqui de uma girafa bebendo água. Olha aí. Olha o tanto que ela abaixa a cabeça e sobe durante esse processo. Já aconteceu com vocês, às vezes, de estar sentado, de repente subir rápido e ter ali uma certa tontura? É que por alguns segundos, momentaneamente, o suprimento de sangue ele foi interrompido, né, para o meu encéfalo. E eu tenho que lembrar que um dos órgãos que vão ter ali o maior consumo exatamente de oxigênio e de nutrientes é o nosso encéfalo. E aí acontece o que? Uma leve tontura. Como que a girafa consegue subir e descer de uma maneira tão alta sem ter ali uma tontura muito forte, até mesmo um desmaio quando está lá em cima, ou ter uma hipertensão quando está lá embaixo?
ela chega a ter dentro das suas artérias corações, né, entre aspas, acessórios que ajudam a regular essa pressão sanguínea. Olha que legal. Bem, gente, tem muita coisa para a gente falar a respeito de sistema circulatório, mas nós ficamos por aqui, tá certo? Nos vemos na próxima aula. Até mais!